Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, quinta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, nós nos reunimos mais uma vez para ouvir as palavras do Santo Evangelho. Ouçamos com atenção aquilo que a Igreja nos traz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior que o nosso pai, Abraão, que morreu como também os profetas? Que pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Se me glorifico, é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, aquilo que a Igreja coloca para nós no dia de hoje, nesta quinta-feira da quinta semana da Quaresma, é um verdadeiro caminho de redenção. Verdadeiramente aquilo que Jesus fala, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Soa como algo impossível para aqueles judeus que o estavam ouvindo. Mas Jesus, como Deus, como Filho de Deus, sabe dos desígnios e dos planos do Pai para nós. Jesus sabe que no princípio Deus desejou ardentemente para cada um de nós uma vida plena, uma vida sem a morte. Jesus sabe que a morte somente entra no mundo por causa do pecado. E por isso ele diz, ele que vem oferecer a redenção, ele que vem pagar a dívida que nós tínhamos na sua cruz, ele diz àqueles homens: todos aqueles que guardam a minha palavra jamais verão a morte. Ora, este é o grande segredo para se alcançar a salvação. Guardar a palavra do Senhor, viver plenamente os seus ensinamentos, estar atento a tudo aquilo que Ele nos ensina e tudo aquilo que Ele nos pede. Mas nós poderemos dizer: mas Padre, como assim? Aqueles que guardarem a palavra de Jesus jamais verão a morte? Se mesmo após tudo o que aconteceu, se mesmo após a ressurreição do Senhor, nós continuamos a ver, dia após dia, homens e mulheres morrendo. Caríssimos irmãos e irmãs, a morte que Jesus traz para nós, em primeiro lugar, é a morte espiritual. Aquilo que ele fala que todo homem será liberto, em primeiro lugar, é a morte espiritual. Claro que quando for o tempo de Deus,
Quando for o tempo propício, nós não mais necessitaremos passar pela morte para alcançar a redenção plena. Quando chegada a hora da segunda vinda do Senhor, aqueles que Ele encontrar aqui nesta terra, em comunhão, em amizade com Ele, não passarão pela morte. Nós acreditamos e a nossa fé nos ensina que o destino reservado aos amigos do Senhor, aqueles que buscam guardar a sua palavra, é um destino semelhante àquele que a Virgem Maria já desfruta. Ou seja, nós acreditamos pela nossa fé que a bem-aventurada Virgem Maria está hoje nos céus, em corpo e alma, para aqueles que permanecerem na palavra do Senhor, para aqueles que guardarem os seus ensinamentos e viverem totalmente a tua palavra. A promessa de Deus é essa: jamais verão a morte. Um dia, caríssimos irmãos, esta é a palavra de Jesus para nós. Um dia nós estaremos no céu, em corpo e alma, com a graça de Deus, desfrutando da presença de todos os santos e santas do Senhor. E como isso é possível? Nós podemos nos perguntar. Ora, isto é possível porque Jesus Cristo nos salvou. Isto é possível porque aquilo que nós vamos vivenciar na Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição de Jesus verdadeiramente aconteceu. Ou seja, Ele pagou a nossa dívida na cruz e Ele ressuscitou. Ó morte, onde está a sua vitória? A morte não é mais vitoriosa. A morte não é a última palavra em nossas vidas, porque Jesus ressuscitou. E quando quando Deus revestido na humanidade em Jesus Cristo ressuscita, todos nós podemos então esperar esta graça da ressurreição. Por quê? Porque Ele, assim como o Pai, Jesus é. Antes que Abraão existisse, eu sou. Verdadeiramente eu sou. As palavras que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, eu sou, Jesus torna novamente presente na sua vida, dizendo para aqueles homens que compreendiam muito bem o significado destas palavras, que Ele era Deus, que Ele era o Filho de Deus e que Ele também tinha poder sobre todas as coisas. Jesus venceu a morte. O que o Evangelho de hoje coloca para nós é uma prefiguração, uma prévia daquilo que vai acontecer. Jesus vai vencer a morte. Jesus venceu a morte e nós teremos a vida eterna. A vida ao lado dos nossos amigos, dos nossos irmãos, que já se foram desta vida e pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, já desfrutam da presença do nosso Pai. Um dia nós também venceremos toda a morte, ressuscitaremos e estaremos em corpo e alma na presença do Senhor. É necessário antecipadamente se alegrar com esta promessa que Jesus faz para nós, porque nós estamos perto de nos depararmos com a semana dolorosa, a semana da paixão do Senhor. Nós estamos perto de iniciar a Semana Santa, a semana mais importante da nossa fé. E para que nós possamos vivê-la plenamente, de forma satisfatória, a Igreja já apresenta para nós a promessa que Deus realiza em Jesus. Todos aqueles que guardarem a minha palavra não verão morte, não verão a morte, não morrerão. Promessa de ressurreição, promessa, palavra de Deus. Aquilo que Ele tem para nós é uma promessa de vida. Creia, meu irmão, minha irmã. Acredite que mesmo diante de todas as situações difíceis, Deus nunca nos abandona. E a morte não tem a última palavra em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.